Se nós estamos participando da semana, essa semana eucarística, e de muito proveito espiritual para aqueles que participam, e também por aqueles que não participam, porque as orações que aqui são oferecidas a Deus, são tanto por aqueles que vêm, como por aqueles que não vêm. Mas se nós acompanhamos a semana, nós estamos vendo que Jesus está aprofundando as exigências do Sermão da Montanha, e nos falando da lei não como peso, não como obrigação, mas a lei justamente ao contrário, como libertação, como viver para ser feliz, observá-la para ser feliz. E Jesus vem dizer que Ele não vem abolir a lei, mas em dar pleno cumprimento a ela. Pois bem, muitos de nós, assim como a lei dos homens, nós cumprimos apenas por obrigação, apenas como condições mínimas para exercer um papel. Eu não firo a regra civil, porque senão eu posso ir preso e posso ou perder algum dinheiro do meu bolso, não é? Mas nem por isso eu sou bom, nem só por não querer gastar dinheiro e não querer ir preso, isso não me faz bom. E a lei de Deus, a mesma coisa. Não é porque eu observo a lei que me faz santo, que me faz estar no caminho de Deus, apenas por observar a lei. Jesus vem dizer que Ele vai dar pleno cumprimento à lei. E o que Jesus quer incutir na nossa mente, no nosso coração e no nosso modo de viver? Que a lei nos faz pertencentes ao povo de Deus. A observância da lei nos faz, nos insere nesse grupo dos filhos de Deus, dos escolhidos de Deus. Em segunda mão, a lei deve ser para nós motivo de alegria e não de tristeza, como muitos pensam. A lei de Deus me tolhe, como a lei dos homens também me tolhe. Não, ela dá plena liberdade para vivermos a felicidade que vem dos céus e não a felicidade que vem do mundo. E é esta a questão. Por que eu não posso pecar? Por que eu devo evitar o pecado? Por medo de ir para o inferno ou por amor a Deus? E tem uma diferença muito grande aqui, né? Por que muitas vezes os filhos, isso deveria estar incutido na cabeça dos filhos, eu não posso desobedecer o meu pai e os meus pais, não por medo de apanhar, por medo de sofrer as consequências, mas sim por desagradá-los, por descontentá-los. Porque se eles me dão tanto amor, por que eu vou transgredir as regras que eles colocam em nossa casa? E assim também é com Deus. A lei de Deus para nós é amor. E por isso Jesus vem dizer que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E dentro deste resumo, dessas duas leis, está o resumo de toda a lei. Mas nós prioramos pelo mínimo do esforço. Não vemos a lei como amor. Pode ser que nós pensemos assim: Deus pede muito de nós. E pede, Deus é exigente, mas também Ele nos dá o máximo, Ele nos dá a vida, deu a si mesmo. E por isso eu disse da iniciativa dessa semana eucarística, a lei de Deus não é fácil segui-la, não é fácil perdoar, não é fácil estender a face para o outro, dar outro tapa em nós. Mas como eu vou conseguir isso sozinho? Jamais. Eu consigo com a graça de Deus. E por isso uma vida eucarística, uma vida de adoração, uma vida de comunhão eucarística, nos ajuda a viver mais e cumprir as exigências da lei de Deus, com amor, não como peso.
Porque cada vez que nós vamos à mesa da comunhão, cada vez que nós adoramos Jesus na Eucaristia, não somos nós que assimilamos Jesus, mas é Ele que nos esconde dentro de si. E por isso eu posso ter força para não pecar. E aí hoje Jesus vem nos falar de uma lei e de uma regra, manifestando a sua autoridade assim, sobre a vida e a sexualidade das pessoas. Tem gente que não gosta nem de tocar nesse assunto, mas está muito claro. Os preceitos são sobre a sexualidade humana e a pureza de pensamento, a pureza do olhar, a pureza dos gestos. E por isso a sexualidade humana é uma linguagem ímpar de amor e de aliança. E por isso ela só é permitida dentro do matrimônio, numa entrega generosa de um para com o outro, de uma entrega de cumplicidade e também de uma entrega espiritual. Quando um casal cristão se deita para amar um ao outro sobre a luz de Deus e não sobre a luz do mundo. A luz do mundo é ofuscada e nós estamos vendo aí, e a gente não precisa nem ir muito longe. É só a gente colocar a cara na rua. O amor é banalizado, a sexualidade exacerbada, e estamos caminhando ainda para aquilo que é pior, não é? Disso vem aborto, disso vem adultério, disso vem prostituição, e daí tudo isso que a gente já sabe de cor e salteado. Ou se não, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas só querem o prazer pelo prazer. O prazer pelo prazer. Que triste quando se deitam marido e mulher apenas pelo prazer e não numa troca generosa de um para com o outro, de uma entrega divina de um para com o outro. A sexualidade humana é parte da criação de Deus e a responsabilidade de marido e mulher é muito grande diante da criação, porque vocês são continuadores da criação de Deus, gerando filhos e filhas para a igreja, gerando filhos e filhas para Deus. O duro, que não está somente no pensamento das pessoas, tudo isso, está também nas ações. Olha a TV, olha a maneira que as pessoas se portam, olha a maneira que as pessoas entram num relacionamento. Eu estou rodando aqui, mas tudo isso tem na minha família e na família de vocês. As pessoas não pensam mais na responsabilidade do amor, e por isso vira libertinagem. E aí Jesus nos diz que Ele vem dar pleno sentido à lei e não revogá-la. Qual era a lei de Moisés? Que se o marido quisesse, ele poderia devolver a esposa. E era por qualquer motivo, não precisava ter um motivo muito sério. E o que Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas em dar pleno sentido a ela. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Jesus está fazendo aqui? Cortando o mal pela raiz. Ele vai no cerne. Onde nasce a concupiscência? No pensamento e no coração. Primeiro no pensamento. E nos levam a dobrar ao pecado. São Filipe Neri nos diz assim: nós precisamos ter a coragem de ser covardes. Uma coisa é olhar de admiração, de beleza, porque a beleza também é parte de Deus. Mas um olhar demorado, um olhar concupiscente, um olhar que começa a tramar nos pensamentos, pode ser que hoje eu não ceda, mas se ele vier amanhã, eu já vou pensar de outra forma. E quando eu percebo, eu já estou maquinando para fazer. Todos nós. É essa a nossa inclinação para o pecado. E Jesus vem e nos faz cortar o mal pela raiz. Evitar os pensamentos, evitar as ocasiões que nos levam ao pecado e que aborrece a Deus. Padre, mas o senhor está sendo radical? Não estou. Tem lugares que não me cabe.
E também não cabe um pai de família e uma mãe de família. Tem lugares que não cabem os filhos desta família. E por que é que eu vou? Se eu sei que o fio está desencapado, eu vou lá tocar no fio para tomar uma descarga elétrica? Na inteligência, não. E por que nós pensamos tanto na nossa vida terrena? Imagina que eu vou lá tomar um choque para morrer. Agora, na vida eterna nós não pensamos. Será que se eu for naquele lugar, eu cair, o que vai acontecer comigo? E por isso, as palavras de Jesus parecem radicais, porque ele vai dizer: tira, corta, arranca, expulsa. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta, e daí por diante. Obviamente que Jesus não quer ninguém caolho, ninguém maneta, mas Ele quer filhos e filhas inteiros, integralmente dele. E não só os que louvam com os lábios e está longe o coração, mas Ele quer tudo, o ser humano inteiro. E por isso Ele usa com radicalidade: corta, expulsa, tira. E Jesus dá uma dignidade grandíssima para o matrimônio, que deve ser protegida, que deve ser guardada. O matrimônio é um projeto de Deus, da família, continuidade da criação, homem e mulheres, continuadores da criação de Deus. Eu tremo. Às vezes as pessoas dizem assim: padre, a responsabilidade do padre é muito grande. Não vou negar. Mas eu também rezo pelos pais e mães de família, porque também irão se apresentar diante de Deus na responsabilidade da criação. O que foi que vocês fizeram com os filhos que eu vos dei? E vai perguntar para o marido: o que foi que você fez com a esposa que eu te dei? E vai perguntar para a esposa: o que você fez com o esposo que eu te dei? E por isso o matrimônio por si só é um sacramento. É no amor, na doação mútua, que homem e mulher se tornam uma só carne. É isso que vai nos dizer Mateus. O homem sai da sua casa, deixa seu pai e sua mãe. A mulher sai da sua casa, deixa sua mãe, para serem uma só carne. E aí de novo a vida eucarística. Impossível de se viver um matrimônio santo sem vida eucarística. Impossível de viver um matrimônio santo e querido por Deus sem ouvir a palavra de Deus, sem adoração, sem entrega mútua e generosa. Por quê? Porque marido e mulher são chamados a serem espelhos do amor de Cristo pela igreja. E o que Jesus fez pela igreja? Deu a vida. Eu vou fazer uma pergunta e gostaria que os casais respondessem aí no seu coração, não precisa nem dizer um para o outro, porque senão vai dar rolo, né? Se o matrimônio é espelho do amor de Cristo pela igreja, reflexo dessa doação de Jesus para a igreja, o que Jesus fez pela igreja? Morreu. Então responda aí no seu coração, esposo. Se a sua mulher precisasse de um rim seu, você seria capaz de dá-lo? Esposa, se o teu marido precisasse do teu rim, você seria capaz de dá-lo? Onde o mundo vê um amor estranho, a igreja vê santidade, vê doação. E ao contrário do amor que o mundo prega, um amor sem compromisso, para nós cristãos, o amor chega ao sacrifício, o amor chega à morte, chega à doação total de si. E se vocês casados são chamados a ser reflexo desse amor de Jesus, não há outra coisa que marido e mulher tenham que fazer um pelo outro, senão dar a vida. Compreende a magnitude e a dignidade do sacramento do matrimônio? Eu vou responder perante o tribunal de Deus sobre as minhas ovelhas, mas vocês também irão responder diante do tribunal de Deus o que fizeram um para com o outro.
E por isso marido e mulher nunca, escutem bem, nunca podem viver um amor segundo o mundo, mas sim uma vida espiritual, de doação, de abnegação, de entrega, de sacrifício, de sexualidade, de amor. Isso é viver o sacramento do matrimônio. Eu termino com as palavras de São Basílio. Ele diz assim: não deveis crer que por haver escolhido o estado matrimonial, vos é permitido continuar com uma vida mundana e abandonar-vos à ociosidade e à preguiça. Ao contrário, por isso mesmo obriga-vos a trabalhar com maior esforço e a velar com mais cuidado pela vossa salvação. Deus deu a graça de esposo e esposa caminharem juntos para a santidade. Enquanto nós, celibatários, as irmãs, os padres, vão para casa e têm que lidar com a vida espiritual sozinhos, com a ajuda de Deus, é claro, vocês, marido e mulher, têm o privilégio de um ser escada de santidade para o outro. Um servir de apoio para o outro, de um servir de escora para o outro. Um instante de silêncio, vamos rezar pelos casais que estão desfacelados e se perderam nesse amor estranho que o mundo oferece. Vamos rezar pelos casais que se esqueceram de que fizeram um contrato a 3 no dia do casamento: marido, mulher e Jesus nosso Senhor. E a vocês que estão aqui, vamos pedir que Deus dê perseverança, força e uma vida eucarística tão sublime que marido e mulher, assim como os pais de Teresinha, possam ser santos já aqui na terra.